crianças! Como que vocês estão? Tão bem? Hoje um dia lindo, domingo, dia do Senhor. E nós estamos aqui, crianças, para mais um EBD. E hoje, crianças, é a lição número 13, a última lição da revista. E nós estamos aqui na sala do Jardim 2, com a turma das crianças de 5 e 6 anos. Crianças, eu sou a tia Flávia e nós estamos aqui na Igreja Marcas do Evangelho com muita alegria para passar para vocês, olha, mais um pouquinho da palavra de Deus. E como todo domingo é um dia especial, onde nós temos história, versículo. Quem será a criança, hein, que vai falar o versículo dessa vez? Será que vai ter uma criança para falar o versículo dessa vez? Vocês estão curiosos? Porque hoje nós temos coisas boas que vai deixar todo mundo feliz, mas tem uma coisinha assim que dá, o coração da tia tá apertado, sabe por quê? A gente vai ter que dar tchau para algumas crianças que elas ficaram, que elas cresceram, porque a nossa sala é para as crianças de 5 e 6 anos. E tem criança que já fez 7 anos, vai ter que ir para outra sala, para a sala dos primários. Então, crianças, eu quero fazer uma oração com vocês. Depois eu quero fazer, sabe o quê? Falar o nome das crianças que vão participar hoje com a gente e domingo que vem com a outra sala. Mas tem uma coisa muito boa, vai vir outras crianças que era lá do Jardim 1 e agora vai ser do Jardim 2. Que legal, né? As crianças, vocês vão crescendo e aí o que acontece? Vai para outra sala, da outra sala vem para essa. É muito legal, né? Sinal que a gente tá se alimentando bem, crescendo, ficando mais forte e, que é o melhor, conhecendo mais a palavra de Deus. Porque cada sala que você vai, você aprende mais a palavra de Deus. Então vem pra cá, senta aí bonitinho, pega a revista, a Bíblia, o livrinho de oração e a sua oferta. Já pegou a sua oferta? Pega a sua oferta, porque nós vamos ter muita coisa boa hoje. E tem uma surpresa para vocês que daqui a pouquinho eu vou falar qual é a surpresa. Vamos orar então com a tia Flávia para a gente começar a nossa aula. Fecha o olhinho, todo mundo. Nada de ficar com o olho aberto na hora da oração, hein? Eu não estou aí vendo, mas ó, Papai do Céu, tá vendo se você tá orando de verdade comigo, tá bom? Fecha o olhinho. Papai do Céu, muito obrigada, ó Deus, por esta manhã, por estarmos aqui reunidos. Pai, as crianças estão em casa, mas estão aprendendo junto conosco da Tua palavra. Dai-nos uma aula maravilhosa, que nós possamos aprender e ficar tudo, aqui na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês estão animados? Estão animados para saber? Eu vou falar para vocês. A tia fez uma colinha com o nome, crianças, das crianças que a gente vai ter que dar tchau. Nós vamos ter que dar tchau hoje para Helena. Helena, oi Helena. Vai para a sala dos primários. Ai, ainda bem que a gente se vê na igreja, né? A Isadora, também Isadora. Hoje é o seu último dia aqui. A Isabela, olha gente, quantas meninas bonitas estão indo para outra sala, hein? E a Alice, crianças, 4 crianças cresceram e agora vão para os primários. Mas nós vamos receber crianças lindas do Jardim 1 também. A Laura, seja bem-vinda, Laura. Nós vamos receber também o Levi e o Caleb. Hoje, crianças, eles não estão aqui assistindo, mas domingo que vem eles vão assistir a aula conosco. Hoje eles ainda vão assistir do Jardim 1. Mas domingo que vem, 3 crianças lindas vai vir para a sala do Jardim 2. Então, eu já quero deixar aqui um muito bem-vindo para vocês que virão para a nossa sala. E um tchau para as crianças que vão para outra sala domingo que vem. Mas hoje você tem que assistir a aula, tá? Você ainda é do Jardim 2 hoje, tá bom? Seja muito feliz lá na sua nova turma, mas você pode continuar assistindo aqui, dando like, curtindo, compartilhando. Nada impede, porque as aulas, crianças, apesar de ser direcionada para uma idade, todos podem assistir, tá bom? Então,
Um beijo para vocês que vão para sala nova, tá bom? E a novidade que a tia quer falar para vocês, sabe o que? Hoje nós vamos ter uma visita. A aula de hoje vai ser totalmente diferente. Tá preparada aí para a novidade? A aula de hoje vai ser apresentada pela tia, pontinho, pontinho. Vocês conhecem ela. Ela tá aqui com a gente tem pouco tempo, mas já deu aula para várias turmas. Todo mundo gosta dela. Ela já deu aula para vocês. A tia que vem gravar hoje é uma tia muito legal. E eu quero que você fique aí, não saia, presta atenção em tudo que ela vai ensinar. Porque eu vou ficar daqui assistindo a aula dela. Combinado, então? Então vamos gritar bem alto que ela é bem-vinda? E aí, quando eu terminar de falar seja bem-vinda, ela vai aparecer e vai começar a aula. Combinado? Tá bom? E eu vou dar tchau logo, hein? Tá bom? E eu vejo com vocês a aula. Belezinha? Então, ó, tchau pra vocês e eu vou dizer assim, seja bem-vinda. Aí ela vai aparecer. Vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vinda, tia! Olá, crianças! A paz do Senhor! Como a tia Flávia já falou, eu sou a tia Patrícia e eu vim aqui hoje para contar para vocês a nossa última lição da revista do nosso trimestre, nosso primeiro trimestre. Uma lição maravilhosa e vocês não podem perder. Compartilhem, marque sua presença, curta o nosso vídeo para que essa lição ela venha alcançar muitas crianças. Ponha sua presença aí, tá? E não esquece de dar o seu joinha. A gente vai estar hoje falando da nossa última lição, a lição de número 13. Olha, peguem a sua revista, as suas bíblias, para a gente estar acompanhando. Mas antes, a gente vai estar fazendo uma oração para dar início. Vamos fazer a oração do nosso livreto de oração, tá bom? Vamos começar então o nosso livreto do dia 27, que diz o seguinte: Jesus expulsa a escuridão do pecado e nos salva. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Orando salmos. Senhor, peço que a luz de Jesus brilhe em mim e que outras pessoas conheçam mais sobre o amor de Deus através da minha vida. Jesus, faça sua luz brilhar em mim. Orando pelas crianças do Emirados Árabes. Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de tudo o que sofreram. Vamos orar, crianças? Posição para a oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todas as crianças, ó Deus, espalhadas pelo mundo, Senhor. Que elas venham conhecer o amor de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada criança que está nos assistindo. Que venham crescer cada vez mais na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, crianças. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi esse trimestre? Eu vi que muitos já fizeram as atividades. Ficaram lindas as atividades. Parabéns. E eu creio que não vai ser diferente dessa vez. Hoje a nossa lição, vai falar que tudo o que o Papai do Céu faz é perfeito. Mas antes, crianças, vamos estar recapitulando o que nós aprendemos no decorrer do trimestre, porque é muito importante para gravar aqui, ó, no nosso coraçãozinho. Então, na nossa primeira lição, nós aprendemos que o Papai do Céu fez todas as coisas. Nós aprendemos sobre a criação, da luz, da noite, do dia, do sol, das estrelas, dos animais, das pessoas, de tudo. Deus fez tudo muito perfeito. E na nossa segunda lição, nós aprendemos que o Papai do Céu fez o primeiro homem, que é o Adão, e a primeira mulher, que é Eva. Na terceira lição, o Papai do Céu,
ele ficou triste. Sabe por quê? Vocês lembram? Por causa do primeiro pecado, lá no Éden. Vocês lembram quando Adão e Eva desobedeceram a Deus? Então, crianças, nós aprendemos também nessa lição que nós devemos obedecer, que é o princípio de sermos abençoados nessa terra. Na nossa quarta lição, nós aprendemos quem quer deixar o coração do Papai do Céu feliz. Nessa história, nós aprendemos sobre o Caim e Abel, sobre a oferta, sobre a gratidão que eles tiveram em devolver aquilo que o Senhor Deus tinha dado para eles. Na nossa quinta lição, temos uma lição também muito especial, que foi sobre Noé, que ele obedeceu ao Papai do Céu, e ele, apesar de viver numa sociedade, naquela época, no meio de pessoas corruptas, pessoas pecadoras, ele e a sua família não se corromperam. Eles continuaram firmes e obedientes a Deus. Na nossa sexta lição, nós aprendemos, né, que ninguém pode ser como o Papai do Céu. Que Deus ele é poderoso, que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente e que não existe ninguém igual a ele. Ele é santo, Deus é maravilhoso e não existe ninguém igual a ele. Na nossa sétima lição, lição de número 7, nós aprendemos, né, sobre Abraão, que ele foi chamado de amigo do Papai do Céu. Que coisa linda! Assim como Abraão, nós também temos que ser amigos de Deus, porque Deus ele é maravilhoso, ele tem cuidado de nós. Na lição de número 8, nós aprendemos que o Papai do Céu abençoou Abraão. E abençoou muito, porque Abraão ficou firme e obediente ao Senhor. Na lição de número 9, já quase concluindo aqui nossa revista, já indo nas últimas lições, nós aprendemos que o Papai do Céu, ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Vocês lembram que promessa foi essa? Aliás, Deus fez muitas promessas a Abraão e cumpriu todas. Mas essa foi uma promessa especial. Foi o nascimento de Isaac, porque ele e sua esposa Sara já estavam muito velhinhos e eles não tinham nenhum filho. E Deus os abençoou com Isaac, entre muitas outras bênçãos que Deus deu a Abraão. Na lição de número 10, o Papai do Céu ajuda a encontrar uma noiva para Isaac, que foi Rebeca. Na lição de número 11, o Papai do Céu, ele não gosta de mentira. E nós aprendemos aqui que nós não devemos mentir, que devemos falar sempre a verdade, tá bom? Na lição de número 12, que foi nossa penúltima lição, né? Minha família é um presente do Papai do Céu. Aqui nós conhecemos a grande família na lição de número 12. Né? Vamos aqui recapitular, que aqui o Senhor ele falou aqui, olha, sobre a família, né, de Abraão, que veio toda a descendência de Jacó, os seus filhos, e a importância da nossa família para o Papai do Céu. Nós devemos amar o nosso papai, a nossa mamãe, nossos irmãos e toda a nossa família. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, que é sobre tudo o que o Papai do Céu faz é perfeito. Mas antes disso, crianças, eu quero falar algo para vocês. Vamos fazer algo que nós não fizemos ainda, que é muito, muito importante, que vocês não devem esquecer, que é de ofertar. Por que ofertar? Porque o Senhor Deus nos abençoa. A nossa ofertinha, ela é como uma sementinha, que quando nós plantamos na obra do Senhor, ela cresce como uma árvore, ela alcança muitas pessoas, muitas crianças. Então, nós precisamos ofertar na casa do Senhor. E como você pode ofertar? Através do Pix, do PicPay, de transferência bancária. E se não tiver como, você pode levar a sua moedinha à noite para o culto, tá bom? Mas não deixe de ofertar. Enquanto vocês ofertam, a gente vai para o louvor. Tudo bem?
Voltei! Que louvor lindo, crianças! Vocês gostaram? Eu gostei muito desse louvor. E vamos orar então pelas ofertas? Para que o Senhor Deus continue nos abençoando e multiplicando? Vamos lá? Posição para a oração. Papai do céu, abençoa as nossas ofertinhas e que através delas, Senhor, muitas crianças sejam alcançadas. Com a sua palavra, Senhor Deus, venha se expandir. Que o seu reino venha crescer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as famílias, com trabalho, com saúde. Que o Senhor nunca deixe faltar, Senhor Deus, o alimento, nem a tua providência, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém! Como é bom ofertar, crianças. É muito bom. Nunca deixe de ofertar. Vamos agora, eu gostaria de saber com vocês, eu já vi alguns vídeos da memorização do versículo. Vamos falar todos juntos o versículo? Que está lá em Salmos 37, no versículo 3, que ele é muito importante, como toda a palavra de Deus, né? Diz o seguinte: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Vamos todos juntos falar? Você aí de casa que está nos assistindo. Vamos falar todos juntos. Olha só o que eu trouxe. Vai ser assim, ó. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Salmos 37, 3. Isso aí, crianças. Confiar em Deus é o que nós precisamos fazer sempre. E hoje, o personagem da nossa lição, eu vou dar uma pista para vocês descobrirem quem é o personagem. Porque nessa lição, o Papai do Céu, ele nos ensina que nós devemos fazer o bem para todas as pessoas, inclusive para aquelas pessoas que fizeram algum mal para a gente. E o personagem de hoje, ele confiou no Papai do Céu. Ele passou por coisas muito difíceis, mas ele não deixou de confiar. Vou dar uma dica para vocês. Ele era o filho preferido do seu papai. E ele também, ele sempre ajudava as pessoas. Vocês lembram quem é? E outra dica, ele tinha 11 irmãos e os seus pais eram Jacó e Raquel. Vocês lembraram quem é? Escreve aí o nome dele. Bom, vamos aqui. Quem acertar vai ganhar uma surpresa. Então, vamos aqui, crianças. Vamos lembrar de quem é esse personagem. Quem falou que é José acertou. Olha só. A nossa mensagem está aqui. Na palavra de Deus, lá em Gênesis 39, a partir do capítulo 39, e vai contar a história de José. Que José, ele era um dos filhos de Jacó. Ele era o filho preferido, porque foi o filho da sua velhice. Quando o seu papai o teve, ele já era bem velhinho. E o pai dele já tinha outros 10 filhos. E ele era filho de Raquel. E aí, o pai dele o amou muito, porque ele nasceu num período assim que ele estava bem velhinho. E aí, ele quis agradar o seu filho. Quem não gosta de presente? Eu amo presentes. Vocês gostam de presentes? Eu amo presentes. E o José, ele ganhou um lindo presente do seu pai. Vocês sabem o que era, crianças? Esse presente era uma túnica. Essa túnica era um casaco. E o casaco dele era diferente. O casaco dele era colorido. Era um casaco muito lindo, que só pessoas importantes que tinham um casaco colorido. As pessoas comuns usavam casacos assim simples, de cores simples, lisas. E o de José era diferente. Ele era muito colorido, era muito lindo. E sabe o que aconteceu? Os seus irmãos ficaram com muita inveja dele. Sim, ficaram com inveja e com ciúmes. Crianças, uma coisa que é muito feia é ter ciúmes
dos irmãos, dos amigos. Nós não podemos ter ciúmes e nem inveja, porque o papai e a mamãe nos amam do mesmo jeito, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, não ficar com ciúmes dos irmãozinhos mais novos e nem dos mais velhos. Mas sabe o que aconteceu? Que os seus irmãos ficaram mais assim, com mais raiva dele, porque o José era, além de ser um filho muito obediente, muito alegre, e ele sempre estava ali do lado do pai. E o seu pai confiava muito nele. E aí, ele teve um sonho. Aí ele chegou e falou para os seus irmãos: eu tive um sonho. E seus irmãos olharam assim para ele. Ah, lá vem o sonhador. E ele falou assim: eu sonhei que nós estávamos trabalhando e o feixe de trigo de vocês se curvavam diante do meu feixe de trigo. Aí os irmãos dele falaram assim: você pensa que nós vamos se curvar diante de você, José? Nunca que a gente vai fazer isso. Aí passou um tempo, aí eles estavam lá trabalhando, uma bela tarde, lá chegou José todo feliz de novo e falando assim para os irmãos: eu tive um outro sonho nesta noite. Aí eles falam: José, o que foi dessa vez que você sonhou? Aí ele falou assim: eu sonhei que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí o seu pai ouviu e falou: José, meu filho, para de ficar falando essas coisas. Aí os seus irmãos ficaram muito, muito, muito bravos. Ah, José, você pensa que nós vamos nos curvar diante de você? Você tem cada coisa na sua cabeça? E sabe, crianças, o papai do céu já estava mostrando ali em sonhos para José que um dia os seus irmãos, os seus pais estariam ali diante dele. Eles iriam se inclinar diante dele. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. E sabe o que aconteceu? Os seus irmãos ficaram com tanta raiva de José, com tanta raiva, que eles falaram assim: a gente vai ter que acabar com esse José, porque ele fica o tempo todo contando histórias, e toda vez que a gente está trabalhando, ele vem aqui vigiar a gente, o papai manda ele vigiar. Mas olha, quando o papai manda o irmão vigiar o outro, é porque ele sabe que o outro irmão, ou os outros irmãos, estão fazendo alguma coisa que não é agradável. E José era um filho muito obediente, então ele obedecia o seu pai e ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo. Aí um dia, seus irmãos já estavam tramando fazer uma coisa ruim com ele. Ele foi bem longe procurar os irmãos, e quando os encontrou, eles pegaram o José e jogaram em um buraco muito fundo, onde José não ia conseguir sair sozinho. Aí ele ficou gritando, né, pedindo socorro, né, e que ele queria sair dali, que ele estava com muito medo. Mas os seus irmãos queriam, crianças, matar. Que coisa feia! Mas aí, outro irmão falou assim: não, nós não devemos fazer isso porque ele é nosso irmão. Não podemos fazer isso. Aí eles ficaram pensando: o que nós vamos fazer com esse José? E agora? A gente não pode levar ele de volta para casa. E agora? Aí eles pegaram, lá vinham os mercadores, que eram as pessoas que compravam escravos. E eles falaram: vamos vender José. Assim a gente se livra dele e a gente ainda ganha dinheiro. E aí foi isso que eles fizeram, crianças. Eles tiveram coragem de vender o José. Tadinha do José. Eles pegaram o José, tiraram a túnica dele e o venderam. Ele foi vendido como escravo. E aí eles voltaram para casa com aquela túnica nas mãos e sujaram de sangue de um urso que eles mataram. E chegaram em casa e falaram: papai, aconteceu uma coisa muito triste com o José. O pai dele fala: o que aconteceu com meu filho? O José foi comido pelo animal. Por quê? Porque a gente só encontrou a túnica dele. Aí mostrou para o pai. Nossa, o seu pai, Jacó, ele ficou muito, muito, muito triste. Ele começou a chorar desesperadamente, porque ele amava muito seu filho. Imagina a dor daquele pai pensar que o filho foi comido por um animal selvagem. Mas sabe, crianças, a história não acaba aí. O José, ele tinha promessa de Deus na sua vida. Sabe aqueles sonhos que ele teve? Lá atrás, dos feixes de trigo,
das estrelas, da lua e do sol se curvarem diante dele, pois a gente vai conhecer o restante dessa história. O José, ele foi lá para o Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem muito importante, e a esposa desse homem armou uma cilada para o José, porque ela ficava atrás dele, e ele era um rapaz obediente. Lembra que eu falei que ele sempre foi obediente ao seu pai? Ele também foi obediente também ao seu senhor. E ele andava corretamente. Ele confiava em Deus. Só que aquela mulher contou uma mentira muito feia para o seu esposo. E ele colocou José lá na prisão. E José ficou preso lá, sozinho, longe da sua família. Mas ele não reclamou. Em momento algum ele murmurou. Ele confiava em Deus. Ele acreditava que Deus estava com ele todo o tempo. E ele orava. E ele ajudava as pessoas. Aonde José ia, ele ajudava as pessoas. E lá dentro daquela prisão não foi diferente. Lá ele cuidava dos outros presos, ele os alimentava. E um dia chegou a vez de José sair dali. Sabe por quê? Tinha 2 presos que teve 2 sonhos. E Deus permitiu que ele revelasse os 2 sonhos para esses 2 presos. E esses homens, um morreu e o outro saiu. E ele foi lá para ficar perto de Faraó. E aí, ele teve um sonho, Faraó, um sonho atormentador. E ele ficou com muito medo daquele sonho. Ele não sabia, ele chamou todas as pessoas para falar o que era aquele sonho. E ninguém conseguia revelar aquele sonho. Mas aí, aquele homem que esteve preso com José lembrou-se do sonho que ele teve quando ele estava preso, que José revelou. Aí ele falou assim: eu conheço um homem que eu tive um sonho e ele revelou, falou a verdade. E aconteceu do jeitinho que ele falou. Aí ele falou: manda chamar este homem. Se ele estiver falando a verdade, ele vai ficar livre. Aí trouxeram José. Aí o José, ele interpretou aquele sonho, né? Ele falou para o rei do Egito. Ele falou: olha, rei, o sonho que você teve, que 7 vacas feias, magras, engoliam 7 vacas bonitas e gordas, e que 7 espigas de milho secas engoliam as 7 espigas de milho cheias. Ele precisou saber esse significado. Ele quis dizer: vai ter 7 anos de muita fartura, mas também vai ter 7 anos de muita miséria. Então, nesses 7 anos de fartura, o rei escolhe um homem para governar, para guardar os mantimentos nesses 7 anos, para que o Egito não falte comida. E ele ficou pensando: onde que eu vou arrumar um homem tão inteligente? Aí ele olhou, viu José ali: você vai ser esse homem. Você vai cuidar de tudo que eu tenho. Crianças, aquele homem, aquele jovem que foi jogado no buraco, foi vendido como escravo, foi lançado na prisão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tornou-se o governador do Egito, o homem mais importante abaixo do rei. Ele podia fazer todas as coisas. E sabe o que aconteceu, crianças? A fome estava tão grande, tão grande, tão grande nos outros lugares, que só tinha alimento lá no Egito. E aí, os seus irmãos ficaram sabendo, o seu pai, seus irmãos, que só no Egito tinha comida. O seu pai falou com seus irmãos: vocês vão até o Egito, vocês levem dinheiro para comprar alimento. E eles lá foram comprar o alimento. E José reconheceu os seus irmãos, mas ele não falou quem era ele. Os seus irmãos não reconheceram. E ele falou assim com eles: quem são vocês? Aí eles contaram toda a história, né, de onde eles vieram, quem era o pai, que tinha mais um irmão, né, que era o irmão caçula. Quem lembra que era o irmão caçula de José? Então, coloca aí. Quem sabe pode colocar aí. É o Benjamim, isso aí. Ele pediu para que os irmãos voltassem à casa do pai e trouxessem o seu irmão para ver se era verdade. Eles trouxeram
o irmão caçula, e ele também o conheceu, né? E o José, ele ajudou os seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos. Ele trouxe a sua família para junto dele. O seu pai, que pensou que ele tinha morrido há muitos, muitos anos, viu, reencontrou o filho novamente. E Jacó ficou muito, muito, muito feliz. Imagina pensar que o filho morreu e saber que o filho está vivo e que é um homem muito importante que está ajudando não só a família, mas todas as pessoas. Olha que posição que José chegou. Ele ajudava a todas as pessoas, até aquelas pessoas que fizeram mal para ele, no caso, seus irmãos. Não é verdade? Então, o que nós aprendemos nessa lição hoje? Que, mesmo sendo maltratado, perseguido, humilhado, vendido, o José, ele continuou confiando no Papai do Céu. Ele nunca perdeu, né, a esperança de que um dia ele pudesse reencontrar sua família, de que Deus estava cuidando da sua família. Porque é isso que acontece. Papai do Céu, ele cuida da nossa família. Ele cuida nos mínimos detalhes. As coisas assim que nós julgamos menos importantes, Deus cuida. Deus provê o alimento, a moradia, o trabalho, a saúde, tudo que nós precisamos. Nós só precisamos de uma coisa, é confiar. Não podemos duvidar do poder de Deus, nem da sua grandeza, porque Ele pode todas as coisas e o mundo, todo mundo, está sob o controle das mãos poderosas de Deus. E nós não devemos esquecer disso. E assim como José, Jesus também, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Jesus, ele foi perseguido e morto pelos nossos pecados. Mas ele está vivo, ele ressuscitou, está do lado do Pai. Mas Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Nós precisamos, crianças, reconhecer quando nós fazemos coisas erradas. Precisamos perdoar, precisamos pedir perdão e também perdoar as pessoas que fizeram algum mal para a gente. Por exemplo, vamos aqui dar exemplos. Quando o seu irmão te bate, quando ele pega o seu brinquedo sem pedir, quando o coleguinha pisa no seu pé ou esbarra em você, qualquer coisa que acontece assim de ruim com você, você deve perdoar. Nós não podemos nos vingar. A vingança não é de Deus, tá? Nós devemos perdoar. Por quê? Porque Jesus, ele nos perdoou. Ele nos amou, mesmo assim, pecadores. Mas nós precisamos pedir perdão, porque senão a gente não vai morar no céu. Porque lá no céu não entra pecado. Não entra ciúmes, não entra inveja, raiva, nenhum pecado. Nenhum. A mentira. Então, nós devemos sempre falar a verdade, confiar em Deus, sempre. Tá bom? Então, o que nós aprendemos hoje é a importância de confiar em Deus e também de agradecer a Deus pela nossa família. Eu não sei que tamanho é a sua família, quantos irmãos você tem. Mas você deve agradecer pelo seu papai, pela mamãe, pelos seus irmãos, pelos seus priminhos, pelos seus amiguinhos, pela sua turminha aqui, né? A turminha do Jardim 2, a turminha maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, de conviver com vocês. Nós precisamos amar uns aos outros, tá bom, crianças? E também, antes de nós concluirmos esta lição, nós vamos ouvir um lindo louvor. Tudo bem? Vamos lá? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor.
mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes. Glória a Deus, que louvor lindo, sabe, crianças? Já está chegando no fim da nossa lição. Mas não fiquem tristes, porque assim como nós tivemos uma revista maravilhosa nesse trimestre, no próximo domingo a gente vai estar na nossa primeira lição da nossa EBD. Vocês continuem assim, vocês estão de parabéns. Todos vocês estão de parabéns, porque concluíram as suas lições, fizeram lá, gravaram os versículos maravilhosos, compartilharam. Convide amiguinhos para estar assistindo às nossas aulas. Curtam, compartilhem muito, 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 muito. E o mais importante, confie no Papai do Céu, porque Ele ama você, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau!